Boa noite, meus irmãos. Que a paz e que o amor de Jesus se façam presentes em nossos corações nessa noite, nos permitam a compreensão do ensinamento de Jesus, o ensinamento, o verdadeiro ensinamento que é capaz de nos curar, que é capaz de nos fortalecer, que é capaz de nos fazer vencer qualquer dificuldade em nossa vida. Hoje de manhã eu comecei o dia ouvindo uma mensagem que dizia assim: muitas vezes nós nos revoltamos com as coisas que acontecem, muitas vezes nós brigamos com Deus, perguntamos: onde está você, meu Deus, que você não vê isso, que não resolve esse problema? E a mensagem, na verdade, dizia que cada vez que nós nos questionarmos, perguntemos a nós mesmos o que é que nós estamos preferindo fazer. Se nós estamos preferindo assistir uma preleção ou assistir a novela. Se estamos preferindo fazer uma leitura edificante ou assistir qualquer coisa na TV. Se estamos preferindo auxiliar um companheiro doente ou se estamos preferindo ir numa festa. Então, se nós refletindo sobre isso, nós vamos perceber que na verdade não é Deus que está afastado de nós, mas sim nós que estamos afastados de Deus. E eis aí uma grande verdade, porque Deus sempre está conosco, Deus sempre está nos guiando, Deus sempre está nos dando o que é de melhor e precisa de nossa parte que nós saibamos compreender, saibamos aceitar essa bondade de Deus agindo sobre nós. Eu ouvi, acho que foi Haroldo Dutra, não estou muito certo de quem foi o preletor, que certa vez, o expositor, que certa vez disse assim: você quer saber se Deus ainda confia em você, de que você é capaz? Então é simples. Você abriu os olhos hoje de manhã? Se você abriu os olhos hoje de manhã, é porque Deus ainda confia em você. Isso é importante. Isso é importante para que nós tenhamos essa confiança em Deus, né? Ter fé não é só crer em Deus. Crer em Deus, qualquer um crê, né? Numa carta de Tiago que eu adoro, Tiago fala assim: você crê em Deus, né? Pois os demônios também creem. Né? Como se ele falasse assim: você crê em Deus? Grande coisa. Né? Qualquer um pode crer em Deus. Agora, você age como quem crê em Deus? Crer em Deus é confiar em Deus. Confiar na divina providência. Confiar que nós estamos onde nós deveríamos estar. Confiar que tudo é para o bem. Que mesmo, eu também ouvi, acho que também foi Haroldo Dutra, que falou assim, não, esse foi Rossandro que falou assim, que não existe, em tudo dai graças, lembrando uma passagem de Paulo, onde Paulo fala, em tudo dai graças. E Rossandro fala assim, mas eu devo dar graça até para desgraça, né? Mas quando nós aprendemos a enxergar a bondade de Deus e a sentir a bondade de Deus agindo na nossa vida, então não existem desgraças, só existem graças. Que aprendamos a confiar nisso. E essa reflexão de hoje, que tem a ver muito com a nossa situação, o nosso estado de espírito,
o que causa as nossas doenças. Porque Jesus fez muitas curas, mas em todas as curas que Jesus realizou, ele sempre dizia: a tua fé te curou. Procurem. A cada 5 curas, vocês vão descobrir que 4, Jesus disse: a tua fé te curou. E às vezes a gente fica pensando, mas como assim a minha fé me curou? É o fato de eu crer em Deus? É o fato de eu crer no poder de Jesus que me cura? Reflita sobre isso. Porque não é apenas crer. Não é apenas, é mais do que crer. É confiar. É acreditar que aquilo que está acontecendo comigo não está acontecendo à toa. Está acontecendo para que eu passe. Por isso a resignação é importante. E a resignação não é um conformismo com a situação. A resignação é um estado de compreensão de que o que eu estou passando é algo que eu preciso passar, mas eu tenho a confiança de que Deus me coloca aqui para que eu ultrapasse, para que eu vença. Isso é resignação, é aceitar a condição e seguir adiante, caminhar, seguindo adiante. Quando a gente pensa o que é que nos deixa doentes, nós vamos entender, buscar essa compreensão do que nos deixa doentes. E nesse sentido do que nos deixa doentes, muitas vezes nós achamos que a doença é algo que vem de fora para dentro. Então nós temos a ideia que é um vírus, que é uma bactéria, que é porque eu me resfriei, que é... Mas toda doença, ela é primeiro espiritual, para que depois ela aflore no seu corpo. Antes de uma doença se apresentar no seu corpo, ela nasce do seu espírito, da maneira como nós pensamos, da maneira como nós sentimos, da maneira como nós agimos. Paulo diz isso também com muita sabedoria quando ele nos diz que é preciso renovar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de sentir para que nós estejamos aptos a compreender a vontade de Deus. Por isso que Jesus dizia: a tua fé te curou. Porque você crê e você age como quem busca a cura. E mais, porque esse é o ponto que eu quero refletir hoje, é o que realmente te deixa doente. Tem um estudo científico que foi feito por um cientista japonês, que você pode encontrar na internet como a mensagem da água. Então, nesse estudo, talvez alguém já tenha até ouvido eu falar sobre esse estudo em outra palestra. Nesse estudo, o que esse cientista japonês fez? Ele pegou água de uma mesma fonte lá do Japão, separou em vários copinhos, a mesma água, pôs um pouquinho aqui, um pouquinho, mesma água. E depois pegou esse potinho, tampou todos eles, colocou num potinho escrito a palavra amor, outro potinho ódio, outro potinho perdão, outro potinho raiva, vários potinhos. Aí pegou um outro potinho, levou
num local onde tá, um local de oração, um templo budista. Um outro potinho num local tumultuado. Vários potinhos. Deixou esses potinhos lá um dia, de um dia para o outro. Pegou o potinho, mesmo potinhos que estavam às vezes no mesmo local, só com a palavrinha na frente. Só a única diferença era aquela palavrinha ali na frente. Pegou aquela água, congelou e olhou os cristais da água. O que ele descobriu? Que os cristais da água, de cada potinho, todos os potinhos tinham recebido a mesma água, do mesmo local. Alguns desses potinhos só tinham de diferente o nome escrito no potinho. Todos os potinhos, ou melhor, cada um dos potinhos tinha cristais de água diferente. Então, um potinho estava escrito amor, outro estava escrito ódio, certo? Eles ficaram no mesmo lugar. Um estava escrito amor e outro escrito ódio. Esse potinho amor, ele congelou a água e olhou com o microscópio os cristais. Esse escrito ódio, ele congelou, olhou os cristais. E os cristais eram diferentes. Aliás, os cristais eram diferentes em todos os potinhos. Todos. Os cristais de água dos potes ligados a amor, perdão, paz, etc. Cada um tem uma cristalização diferente. No entanto, todos são cristais bonitos, simétricos, parecidos com joias. Enquanto que os cristais da água, do ódio, da raiva, da maledicência, são cristais deformados. O que significa isso? Isso é uma experiência científica. E o que significa isso? Significa o poder da palavra, o poder do sentimento sobre a água. E daí eu pergunto para você, e o nosso corpo é formado do quê? 80% de água. Tudo aquilo que nós vamos pensando e alimentando ao longo do tempo acaba mexendo com a nossa composição física, que é, na maioria, de água. Só por essa experiência isso já está provado. Então, se eu me magoei e não fui capaz de perdoar, se eu trago essa mágoa ao longo do tempo, uma mágoa que é um problema espiritual, ao longo do tempo, isso vai se transformar em alguma doença dentro de mim. Se eu sinto uma carência de qualquer coisa ao longo do tempo, isso vai se transformar em alguma doença dentro de mim, porque afeta o meu corpo físico. Afeta o meu corpo físico de tal maneira a, por exemplo, causar uma disfunção da multiplicação das células, que é um câncer. Causa um problema em mim, por exemplo, em não permitir que o meu sistema imunológico funcione adequadamente. E aí, os invasores, os vírus, ou seja lá o que for, conseguem instalar uma doença. Tudo está relacionado à nossa maneira de pensar e de sentir. Tudo está relacionado à nossa maneira de pensar e de sentir. Então, muitas vezes a gente vem para a casa espírita, atualmente a gente está fazendo os tratamentos na nossa própria casa, né? Recebendo os passes e acha que são esses passes que resolvem o nosso problema.
Mas não são os passes que resolvem o nosso problema. Os passes são parte do tratamento. Os passes são o analgésico. Os passes são o analgésico. E o que significa o analgésico? O analgésico é aquele remédio que a gente toma quando a gente tem dor, né? Então, tenho, por exemplo, uma pedra no rim, certo? Pedra no rim. Tomo analgésico. O que acontece? Eu estou sentindo dor por causa da pedra no rim. Tomo analgésico. O que acontece? A dor dá aquela acalmada, pode até passar, certo? Mas, quando o efeito do analgésico passa, o que acontece? Acontece que a dor volta, não é mesmo? É lógico, a pedra do rim está lá ainda, não é? Passe é um alívio para a sua dor. Passe é uma vitamina para fortalecimento do seu sistema imunológico. Ele não está resolvendo o problema, ele está te dando forças, ele está te dando condições, está te preenchendo de energias positivas que vão facilitar com que você trabalhe o seu problema. A pedra no rim, eu preciso remover a pedra do rim para parar de sentir dor, não é mesmo? Então, se eu não for lá e não remover a pedra, não vou parar de sentir dor. Pode passar a dor naquele momento por causa do passe. Mas, se eu não trabalhar para resolver o meu problema, ele volta. Se eu não trabalhar para resolver aquilo que me deixa angustiado, volta. Se eu não trabalhar aquilo que me deixa deprimido, volta, infelizmente. Infelizmente volta. Por quê? Porque a minha doença, o meu estado, é o resultado de quem eu sou, de como eu penso. Então é por isso que nós precisamos agir. Agir com confiança de que estamos sendo amparados por Deus. O que Deus realmente quer nos mostrar é que eu preciso me transformar em uma pessoa melhor. E isso, ele não é simplesmente algo que eu preciso fazer porque eu vou alcançar um lugar lá no céu. Isso é algo que é prático na minha vida, que eu realizando, eu me transformando numa pessoa melhor, eu vou, por exemplo, ficar menos doente. É verdade, é verdade. É certo que muitas doenças são consequência não daquilo que nós acumulamos, tanto daquilo que nós acumulamos nessa vida, mas às vezes são consequências kármicas do que nós fizemos em vidas anteriores. É verdade que isso ocorre. Mas tenha essa consciência, então, de que a sua vida não é apenas essa. Não é apenas essa. A sua vida, ela é muito mais do que essa. Ela se estende pela eternidade. E se a sua vida e a minha vida, se a nossa vida se estende pela eternidade, o que é um momento? Esse momento difícil que nós estamos passando em relação à eternidade. É um momento onde eu estou colhendo o que eu plantei no passado, mas que é importante que eu me fortaleça, que eu me renove para aquilo que eu vou viver no futuro. Qual é o tipo de pensamento que eu desejo ter? Como eu devo enfrentar situações da vida? Esse é o grande aprendizado que Jesus nos traz. Esse aprendizado que nós precisamos aprender a trazer para dentro do nosso coração. Porque Jesus nos salva.
nos salva pela nossa fé, nos salva por aquilo que nós formos capazes de acreditar, agir, sentir, amar. Fiquem todos com Deus. Que Jesus continue iluminando os nossos passos, fortalecendo-nos para vencer todas as dificuldades que estiverem na nossa vida. Que assim seja.